Olá, bom dia. Nessa quinta aula do segundo módulo, nós vamos complementar a aula anterior, localizando as morfologias que não aparecem nitidamente e são pescadas, vamos dizer assim, durante a edição e interação entre o médico analista e o sistema de análise. Vamos ver? Muito bem, vimos, além das morfologias isoladas, as morfologias pareadas, as duas alterações as mais frequentes do exame, né, de qualquer exame de Holter, de observação. Vimos essa morfologia aqui, que foi chamada de, vou colocar o zoom de novo, de ectopia ventricular, porque ela era alargada, aberrante, porém nós observamos que existe uma mudança morfológica na onda T dos batimentos anteriores, dos complexos anteriores, em relação a esse que envolve a prematuridade, e definimos que isso aqui como sendo aberrância de condição IV, uma ectopia com aberrância. Fizemos a transformação para atrial ou supraventricular, ela mudou a sua coloração, já passou a ser incorporada, e essas alterações foram as alterações visíveis do exame, certo? Eu vou continuar no item arritmias, que é o que a gente estava, né? Observamos as extrasístoles. E a outra coisa que eu queria colocar para vocês são as pausas, as observações de pausas. Muito bem, eu vou me prender um pouquinho mais nesse detalhe, porque é uma dica de análise também. E vou fazer uma errata em relação a umas aulas do módulo anterior, quando falava sobre a ectopia atrial não conduzida. Essa diferença, os sistemas fazem cálculos matemáticos de análise. Eles não interpretam os conceitos eletrocardiográficos pura e simplesmente. É uma deflexão da linha de base, isso nós vimos no módulo 1, né? Outra deflexão da linha de base, temos como se fossem dois marcadores específicos aqui, e o sistema faz a análise em tempo real delas, né? No valor do tempo de uma distância para outra. Vou aumentar um pouquinho a distância para ficar bem claro o que eu vou fazer daqui para frente, tá? Ou seja, ele faz isso aqui que interpreta com uma deflexão da linha de base, outra deflexão viável, faz o cálculo matemático dessa distância, e isso vai ser interpretado em vários momentos do exame, como variação da frequência cardíaca, serve para cálculo de frequência cardíaca. E nós fizemos um comentário sobre quando a distância desse complexo a esse complexo é de 2 segundos, na realidade a frequência ele exprime o tempo ali da frequência de 30 batimentos por minuto e não 60, como citamos anteriormente lá. Então é uma errata a primeira. Verificamos então que essa mensuração ela é possível, né? E o cálculo básico, na maioria das vezes, de configuração, vou clicar em análise seletiva, ele é de 2 segundos. Então tá, tempo de pausa 2 segundos. Por quê? Porque por exatamente 30 batimentos por minuto, frequência cardíaca, são momentos do exame em que pode exprimir, por exemplo, um escape ventricular, um escape de junção, são quedas de frequência cardíaca brutas, certo? E 30 batimentos por minuto é uma frequência cardíaca passível de se pensar em alguma alteração da dinâmica do nosso sinusal, né? Então, os sistemas estão preparados para analisar 2 segundos, mas nada impede da gente fazer mudanças dessa configuração. É o que nós vamos fazer aqui. Tá? Então eu vou voltar àquela forma anterior, vou no item específico, porque é aqui que eu localizo. Então vou clicar em pausas, não existe nenhuma pausa, né? Esse traçado não é um traçado deste momento, é um traçado, eu posso, o contexto dele jogar, né? Mas vou tentar localizar aqui
melhorar esse meu critério de 2 segundos, por exemplo, eu posso brincar, é uma brincadeira, né? É rápida a resposta. Posso pedir análise seletiva de um valor menor do que esse. Mas para checar, né? O objetivo meu é fazer a análise do exame inteiro aqui, né? Então eu vou colocar, por exemplo, 1,6 segundos de distância de um complexo QRS para outro. Então, ok, nada, né? Observou nada. Vou clicar mais ainda, vou fazer mais peneira aí, né? Peneira entre aspas. Vou clicar para 1,2 segundos. Vejam só que esta é uma maneira de você procurar momentos do exame que tenham implicações, né? Não são valores significativos, né? Por exemplo, essa pausa aqui, eu localizo uma extrasístole ventricular que não foi editada corretamente, mas esse aqui não é o objetivo da nossa aula. Vou fazer a correção mais por um critério de orientação. Chamei de ventricular. Agora, essa aqui, por exemplo, é uma pausa que tem 1,2 segundos e, na realidade, o que nós observamos? Aquela mesma mudança da onda T observada nas ectopias atriais com aberrância de condução aparece, né? Só que eu não tenho o QRS correspondente. Localizamos a outra morfologia frequente nos exames de rota, que são as ectopias atriais não conduzidas. Eu tenho uma aqui, vejam, eu tenho outra aqui nesse momento, tenho outra nesse momento, veja a mudança nítida aqui no QRS, né? Vou lá colocar o zoom para nós vermos aqui essa situação com um pouco mais de detalhe, né? Olha só a mudança morfológica da onda T encavalada com uma onda P, certo? Do ponto de vista de critério clínico, né, 1,2 segundos não é uma pausa para você analisar, deixá-lo na primeira folha do exame, porque ela não tem implicação clínica de alteração, de patologia, né? Mas eu não posso perder a oportunidade de mostrar que o exame tem extrasístoles atriais não conduzidas, né? Então eu vou salvar essa extrasístole atrial não conduzida, eu adiciono os exemplos, olha, outra aqui que eu vou adicionar, veja a mudança, vou adicionar também, né? No contexto, um traçado, perfeito? Localizei então extrasístoles atriais não conduzidas presentes no exame. Se eu manter, né, essa mesma nomenclatura para pausas de 1,2 segundos, eu vou estar cometendo um erro do ponto de vista de descrição metodológica, né, vamos dizer assim. Nada impede de eu ir na análise seletiva e retornar os mesmos padrões de 2 segundos. Só que dessa maneira eu salvei o traçado que tem extrasístoles atriais não conduzidas. Observaram bem? Tudo certo em relação a isso? Nós vimos nesse exame que eu tenho extrasístoles atriais que são efetivamente presentes no exame. Eu tenho extrasístoles com aberrância de condução por causa da alteração morfológica na onda T. Essa alteração ela persiste em alguns momentos, não implica na presença de QRS, também com registro, e do ponto de vista formal, né, o exame está dentro de critérios e parâmetros pré-estabelecidos adequadamente. Certo? Então, essas apresentações principais estão vinculadas à nossa terceira aula do módulo e, portanto, estão exemplificadas no exame convencional. Era esse o nosso objetivo, o trabalho na identificação dessas morfologias mais frequentes. Muito bem.
finalizada essa aula 5, em conjunto com a aula 4, fizemos uma edição básica mostrando para vocês quais são as principais características morfológicas das ectopias que aparecem no exame de Holter. E usamos um recurso do sistema que nos permite interagir com o exame na busca de melhor qualidade, melhor achado, melhor observação nos exames baseado no critério de análise seletiva do exame. Outras maneiras a gente pode utilizar para fazer uma varredura nas 24 horas do exame. Nessas duas aulas nós procuramos usar o recurso efetivo do sistema que ganha tempo. Tá? Muito bem, iremos continuar, hein? Até lá.